Uma pessoa que te irrita te controla. Não dê esse poder aos outros. Fala, mestre, aqui é o Thiago Burigato, seja muito bem-vindo a mais uma hashtag Live do Burigato. A de hoje é a número 49, estamos avançando aí, né? Ficamos aí uma semana basicamente sem lives do Burigato, sem Burigato Responde e tudo mais, porque estava rolando aí a abertura da turma do Reflexões, entrou uma galera, inclusive sejam muito bem-vindos, todo mundo que entrou. Quem não entrou, a lista de espera está aberta, então vai lá, se você tem interesse, quer ser avisado quando abrirão novas vagas, onde eu não faço ideia de quando será, porque vai levar um tempinho para abordar esse livro todo aqui e provavelmente só abriremos após, né, abordar todo esse livro. Então entra lá na lista de espera, se está assistindo gravado, tem todos os links na descrição, tá certo? Mas voltamos com as lives aqui e a live de hoje é baseada num texto do meu Instagram. Então eu pus lá, postei esse texto, teve grande engajamento e aí eu venho aqui então me aprofundar nesse texto que é: uma pessoa que te irrita te controla, não dê esse poder aos outros, tá? E se você está assistindo gravado aqui, né, você perdeu porque você provavelmente não está no canal do Telegram, né? Link também está na descrição se você está assistindo gravado, e se você está ao vivo aqui comigo, depois vai lá e entra no canal do Telegram para sempre ser avisado de novas aulas, de lives e por aí vai, tá certo? E se você está ao vivo aqui comigo também, pode mandar perguntas sobre o tema. Bom, vamos lá então, ó. Primeiro, né, com a desculpa de força, você mostra o seu lado mais fraco, né? As últimas lives, inclusive, foram muito voltadas a isso, né? A gente compreender, e eu quero muito advogar nesse lado, de que assim, nós somos... Vamos pegar até mais hoje. Vamos pegar hoje. Porque imagina, antes... Se bem que assim, sempre teve isso, né? Obrigado, Barbosa, bom domingo, obrigado, bom domingo para todos vocês também que estão ao vivo aqui comigo, né? E um especial para o Barbosa que me desejou aqui. Bom domingo, show de bola, vamos lá. Então o que acontece? Na verdade, se você até pegar, provavelmente você deve ter passado isso na escola também, que é, quando você briga, quando você provoca, quando você zoa e tudo mais, as pessoas que estão próximas, né, geralmente falam, vai deixar, e não sei o que lá, e tal. Logo, né, culturalmente, nós incentivamos isso. A gente incentiva a reação, seja a provocação, seja algo que nos irrita, né? Então isso é incentivado, o povo quer aquilo. A não ser que, sei lá, seja muito exagerado, né? Conforme as pessoas amadurecem também, isso obviamente vai diminuindo, mas olha só, né? Hoje, por exemplo, nós temos algo muito mais potente, que é, através das mídias sociais, a cultura da lacração é impressionante. Então o que acontece? Hoje, não importa mais, até muitas vezes, dizer a verdade. Não importa mais ter um fato. Não importa mais estar certo sobre algo. O que importa é se aquela minha provocação, se o que eu falei gerou um burburinho, as pessoas gostaram, ou aquilo foi incentivado, ou eu lacrei, e blá blá blá, né? E aí com isso, é óbvio, quanto mais a gente faz e participa de uma cultura dessa, mais a gente acredita que aquilo ali é o melhor, né? Então, quanto mais a gente é incentivado muitas vezes a fazer algo, mais a gente quer fazer aquele algo. Então, se eu tô, né, toda hora lá nas mídias sociais tentando lacrar, eu vou trazer muitas vezes isso pra minha vida, e aí eu trazendo isso pra minha vida, o que vai acontecer? Eu vou ser o cara lacrador, o cara que a cada xingamento, a cada provocação, ou eu mesmo provoco e tudo mais, né? Eu vou buscando isso. Bom dia, Silza. Obrigado pra você também, tá? Então, o que acontece? Nesse sentido, a gente entra nessa linha, tá? Agora, eu quero classificar o que na minha concepção tudo isso daí é. Com a desculpa de força, você mostra o seu lado mais fraco. A realidade é essa, com desculpa de força você mostra o seu lado mais fraco. Beleza, na época de escola, a gente é moleque, a gente é isso, a gente é aquilo e tudo mais. E aí é óbvio, né? A gente participa lá, acha legal e tal. Agora, nossa, agora, vamos dizer assim, isso é uma coisa que está extremamente invertida, certo? Então, olha só, quando alguém irrita a gente, base em tudo que a gente falou aqui, então pensa aí eu dei 2 cenários, mas há várias possibilidades, há vários cenários. Nath, bom dia também, né? Quem chegar aí me der bom dia, se eu ver que eu vou responder, tá bom? Então, o que acontece? Né? Pensa aí no seu cenário, mas então somos incentivados a reagir.
O problema é que com a desculpa de força, você mostra o seu lado mais fraco. Então, quando alguém te irrita, né? Então, seja pela ideia cultural, seja pelo sentimento de vingança, seja pelo sentimento de querer se aliviar, de querer mostrar quem você é, né? Como, por exemplo, essa pessoa vai ver com quem ela tá lidando, ou eu vou mostrar pra ela que comigo não se mexe e tudo mais. E aí eu vou lá e quero revidar, quero responder, quero fazer uma série de coisas, tá? Mas entenda, uma pessoa que te irrita te controla. Então olha só, você estava bem, então imagine, você está sentado lá com seus amigos e tudo mais, alguém te xinga, certo? Bom dia, Zaine. Alguém te xinga, né? O que acontece? Você simplesmente reage àquilo e a pessoa te coloca num fluxo dela. Ou seja, você estava bem, estava lá, sei lá, você estava com a sua namorada, com seu namorado, com seus amigos, com seus pais, com seus filhos e tudo mais, alguém te xinga, você se irrita e aí você se coloca no fluxo de energia daquela pessoa, né? E aí você, com a desculpa de força do reagir, do mostrar com quem ela está se metendo, né? Você mostra o seu lado mais fraco, que é, se eu xingar você, você vai reagir conforme eu quiser. Então é como se eu tocasse a música e você dançasse conforme a minha música, né? Então essa é a primeira explicação do que eu quero te mostrar, só que assim, lembre-se, mais uma vez, culturalmente a gente tende a querer valorizar a lacração, a reação, o nossa, vai deixar, a gente tende a fazer isso, mas isso é fraqueza, porque quando você se coloca nesse fluxo, é uma coisa que não tem fim, tá? Primeiro, ninguém vai ficar satisfeito, uma hora ou outra, tá? Você vai entrar. Aliás, já vou até pegar o próximo ponto, que é: geralmente entramos em um ciclo infernal de ação e reação. Por quê? Porque, como eu disse aqui do e tal, quando você vai e reage, aí o cara vai lá e fala outra coisa, aí reage, fala outra coisa, e reage, fala outra coisa. Poxa, se você passou por situações assim quando era criança, você sabe que o que aconteceu foi o quê? Terminar com os dois brigando, e aí hora ou outra, hora separam, hora não, né? Tanto que, puta, quantos vídeos na internet não tem de molecada se batendo com um contexto desse jeito? Eu já vi, por exemplo, uma pessoa de fora falar assim, eu acho que você apanha dele, hein? Aí outro fala, nem ferrando, eu bato nele. Aí ele, nem ferrando, você bate em mim, nada. E aí uma terceira pessoa causou uma briga entre dois. Isso eu já vi, isso eu lembro da minha infância, né? Lembro. Então olha só que ridículo, né? Então o cara fez duas pessoas brigarem, essas duas pessoas brigaram. Quem foi forte aqui? Ninho, na verdade, todo mundo foi imbecil. Mas se você parar para analisar numa perspectiva de que se deu bem, foi o cara que fez os dois brigarem e ainda se saiu bem na foto, porra. Que ridículo isso, né? Só que, beleza, quando a gente é moleque, quando a gente é criança, a gente até cai nesse papinho. Mas hoje em dia, né, com idade e tudo mais, pô, calma lá, tá? Então, entenda isso, né? Geralmente entramos em um círculo infernal. Na verdade é círculo, tá? Infernal de ação e reação, certo? Onde a gente vai agindo e reagindo, a gente não sabe onde vai parar. Então, somos controlados. Então, como reverte isso? Determinar é controlar. Então, por exemplo, quando alguém te xinga e você não reage, você não cai nessa ideia, né? Você simplesmente está determinando, porque é algo que vem e para em você. É algo que acontece e para em você. E principalmente, quanto mais uma pessoa tenta te irritar e você não se irrita, mais ela própria se irrita, mais os ataques dela ficam desproporcionais à situação e mais ela passa vergonha e mais ela se perde, sacou? Então imagina, quando alguém te xinga, pô, claro que dá raiva, né? Ninguém aqui é monge, e até um monge vai se irritar, talvez, né? Mas, poxa, é claro que irrita, mas aí você vai lá, se centra e não cai na ideia. E aí a pessoa repete, e aí você, tudo bem, aí a pessoa repete. Bom, daqui a pouco a galera fala, nossa, que chato. As pessoas vão começar a ficar contra aquela pessoa que tá querendo causar o caos, sacou? Então, mas é claro, isso não é uma regra, né? Tem hora que uma coisa vai acontecer, hora vai acontecer outra e tudo mais, certo? Mas o que eu quero então mostrar é isso. Cuidado com a cultura da lacração, com a cultura do nossa, vai deixar... Porque senão você vai sendo controlado tanto pela multidão quanto por alguém mal intencionado, tá bom? Agora, né, o ponto crucial, que geralmente quando eu faço conteúdos nessa linha, que é o que acontece, que entendo que, e até é um ponto do texto, tá? Todas essas frases são do texto, né? Link tá na descrição se você tá assistindo gravado, se você tá... ao vivo aqui comigo, depois eu posto no stories do meu Instagram, mas tá lá no meu feed do Instagram, tá? Ó, e aí eu até escrevo lá no texto, entendo que há momentos que você precisa se posicionar e
cabe a você tomar essa decisão. Bom, então qual que é o ponto aqui? Não tô te dizendo que nunca você vai se posicionar, que nunca você vai falar alguma coisa, que sempre você vai ficar quieto e tudo mais, né? Agora é claro, aí as pessoas me perguntam, Thiago, mas então quando eu me posiciono? Bom, eu quero, já falei que eu quero fazer uma reflexão e uma live só sobre isso, né? Mas assim, entenda uma coisa fundamental, eu não tenho como te dizer exatamente quando você tem que posicionar, por quê? Porque são coisas muito particulares e contextuais. Então o que acontece? Na verdade, o que eu mais quero que você entenda é que a partir dos ensinamentos que a gente vai trazendo, você vai ganhando experiência para lidar melhor com as situações. Por exemplo, um livro que faz muito isso, 48 Leis do Poder. Né? Tanto que, por exemplo, essa última turma que eu abordei o 48 Leis do Poder, né? Que foi agora para o Reflexões, foi a turma que mais entrou gente. Porque assim, tem 2 aulas inclusive disponíveis ainda lá no meu canal, se você quiser assistir. Todas as outras aulas são dentro do Reflexões. Então, serão 47 aulas dentro do Reflexões exclusivas para os alunos, né? E já tem lá, por exemplo, algumas aulas que já estão disponíveis e que você vai ganhando experiência, né? Que eu até falo, uma das que fez toda a diferença para mim. Por exemplo, não confie demais nos amigos, aprenda a usar os inimigos, é uma aula que ajuda muito. Oculte as suas intenções, diga sempre menos do que o necessário, muito depende da reputação, né? Essas são, chame atenção a qualquer preço, faça os outros trabalharem por você, mas sempre com crédito. Bom, algumas das aulas que já estão lá e que eu explico, né, minuciosamente, o que eu acredito que deva ou não ser aplicado a partir do que o Robert Greene nos traz e até a partir do que ele mesmo diz, né, das entrevistas, que eu acho que eu quase zerei o YouTube vendo entrevistas do Robert Greene. Mas bom, então qual que é o ponto? Conforme você vai aprendendo essas coisas, você vai ganhando sabedoria, você vai ganhando experiência e você vai entendendo melhor, por exemplo, em qual momento você se posiciona e em qual momento você não se posiciona, né? Agora, se eu pudesse dar uma dica que eu acredito que possa ser um norte, né? Que vai te exigir sabedoria e experiência de qualquer forma, mas que pode ser uma régua que você vá lá e use, né? É a seguinte: força é saber reagir de forma inteligente a partir de uma posição que de fato te favorece. Thiago, mas como eu vou saber que isso vai me favorecer? Bom, mais uma vez, sabedoria e experiência. Mas eu vou pegar um exemplo básico, né? Que eu até pensei aqui. Imagina no meu caso, vamos supor, eu tenho aqui hoje, eu trabalho com isso e tudo mais, então o que acontece, né? Eu tenho uma exposição, as pessoas podem julgar o meu trabalho, elas podem me mandar mensagens, elas podem me xingar, elas podem me zoar. Inclusive, há pouco tempo, uns amigos meus pegaram um negócio que eu postei e começaram a brincar comigo lá e tudo mais. Então isso acontece, certo? Agora imagine, então eu vou lá, tô numa roda de amigos, aí um amigo meu vai lá, mal intencionado ou não, pega um conteúdo meu e começa a me zoar, beleza? Quanto mais eu reagir, mais inseguro eu vou me mostrar, mais vai parecer que eu quero me vingar dele, mais vai parecer que eu não estou gostando da brincadeira, mais vai parecer que eu sou fraco e que talvez até eu não confie muito bem no meu trabalho. Então quanto mais eu reajo ali, é pior. E, principalmente, se eu reajo contra aquele meu amigo que está brincando comigo, o que está me favorecendo naquilo? E aqui eu estou dizendo numa ótica não de eu brincar de volta, tá? Eu estou falando numa ótica de eu ficar bravo e reagir, certo? Que é o ponto. Uma pessoa que te irrita te controla. Então eu fico bravo e reajo. Poxa, o que isso está de fato me favorecendo? Qual é a moral que eu estou ganhando em relação ao meu trabalho? Nenhuma. Absolutamente nenhuma. Eu só estou me irritando e deixando o cara se divertir às minhas custas. Inclusive, mais uma dica de sabedoria e experiência. Se uma pessoa que está te irritando está rindo, está com um rosto um pouco mais, enfim, né, alegre, é um grande indício de que ela está te irritando. Propositalmente está adorando você reagir. Então, não reagir é uma boa ideia nesse sentido. Mas agora, vamos exemplificar de outra forma. Esse mesmo amigo vai lá e numa live ou num debate, certo? Onde outras pessoas estão me assistindo, vai lá e fala do meu conteúdo. E me provoca ou me coloca numa saia justa em relação ao que eu estou dizendo ali. É óbvio que eu tenho que me posicionar, porque provavelmente, se eu não me posicionar, eu ficarei, né? Aliás, depende também, né? Mas vamos supor que a pessoa está lá, sei lá, questionando a minha intelectualidade ou, sei lá, a minha capacidade de dizer sobre determinado assunto. Bom, se eu me coloquei em posição de falar sobre aquilo, então eu preciso mostrar que eu, de certa forma, tenho ali uma autoridade para falar daquilo, né? Então o que vai acontecer? Eu, de certa forma, vou reagir, mas eu vou reagir até baseado num capítulo que é uma aula que já está disponível, ou está disponível ou vai pro ar amanhã no Reflexões, né? Que é para falar exatamente a lei, né, do Robert Greene, que é a seguinte: muito depende da reputação,
dê a própria vida para defendê-la. Então eu até explico muito, né, aliás, profundamente isso, né, nessa aula. Então eu acho que ela vai pro ar amanhã, tá? Então se você assinou, é assinante e tudo mais, amanhã já vai estar disponível com material, tudo direitinho lá dentro, né? Então nesse sentido, talvez seja bem inteligente, por quê? Porque o meu posicionamento vai me favorecer, porque eu vou mostrar ali por A mais B muitas vezes o quê? Que eu sei do que eu tô falando. Então, isso, por exemplo, já aconteceu. Isso já aconteceu, né? Eu acho que já até mencionei, uma vez discuti com um amigo e tudo mais. E aí, o que aconteceu? Naquele sentido, a gente começou a discutir sobre algo, só que eu já tinha estudado aquilo. E aí eu também provoquei muito ele, tanto que a gente até meio que se desentendeu na época, mas naquele momento eu consegui defender o que eu tava dizendo e pelo que eu falei ali com as pessoas que estavam próximas, ela falou, não, você tá certo, você tem razão e tal. Pelo menos no sentido intelectual ali, né? Não no sentido, talvez, social, porque a gente se provocou e, querendo ou não, a gente até demorou um tempinho para voltar a se falar, mas isso faz um bom tempo já. Agora, qual que é a questão básica? Então, entenda, né? Mais uma vez, primeiro de tudo, tá? Você precisa de sabedoria e experiência para se posicionar. E segunda coisa, entenda, se posicionar vai, quando você entra numa situação dessa, isso vai gerar estresse, vai gerar gasto emocional e vai gerar gasto social, que é, você vai se posicionar, mesmo que seja uma posição inteligente e que te favoreça, você vai perder, por exemplo, aquele teu amigo, aquela pessoa vai continuar brava com você por um tempo, algumas pessoas não vão entender sua mensagem, talvez outras vão se irritar, então não tem como muitas vezes escapar. É como eu estava até exemplificando numa das aulas, e eu falava muito eu já fiz, né, há muito tempo atrás eu fiz aulas de defesa pessoal, e aí numa época, numa faixa que eu estava estudando lá, eu estava aprendendo a me defender de facas e tal, né, e aí o próprio sensei ele falou, cara, se você entra numa briga de faca, você vai se machucar. É praticamente impossível você não se machucar. A questão é que com a sua sabedoria e com a sua habilidade, você tende a se machucar menos e você diminui, obviamente, as chances de de ter mais lesões, por exemplo, né? Então, entenda que assim, é complicado, tá? Lidar com pessoas é difícil, por isso o estudo é contínuo, por isso a gente se aprofunda mais, por isso eu me aprofundo muito no portal Poder Social e no Reflexões para ajudar vocês ainda mais, certo? E principalmente, entenda, sabedoria e experiência vão te fazer com que cada vez mais você tome decisões mais inteligentes, mas isso não quer dizer que você não vai errar, então hora ou outra você vai se irritar, hora ou outra você vai se deixar ser controlado, mas aí você vai refletir, você vai melhorar, mas é muito importante entender, cultura da lacração é uma bosta, certo? E principalmente, se posicionar está mais vinculados a agora eu serei favorecido por me posicionar. Agora não, eu serei controlado por me posicionar. Então eu fico na minha, sacou? E quero fazer uma live só sobre posicionamento, quem sabe em breve aí. Beleza? Curtiu essa live? Deixa nos comentários. Quer que eu fale sobre determinado texto? Põe lá a hashtag live do Burigato, posta a sua dúvida junto, que se você tiver alguma dúvida, eu vou lá. Teve até uma pergunta aqui. Se tiver alguma dúvida, eu vou lá e respondo e trago aqui também, né? Era isso que eu iria perguntar. Sempre tomará essa atitude? Já aconteceu de eu reagir partindo para a briga e resolver a situação como esperava? Não entendi sua pergunta, cara. Até fica uma dica. Eu tô falando aqui e aí eu vou muitas vezes pegar a sua pergunta no final. Então eu não sei exatamente sobre o que você tá falando. Então se você puder ser bem específico na sua pergunta, Thiago, quando tal, o que, blá blá blá, certo? Porque era isso que eu iria perguntar. Sempre tomará essa atitude? Qual, né? Qual atitude? Já aconteceu de eu reagir partindo para a briga e resolver a situação como esperava. Bom, mais uma vez, que nem, se você pegar, eu vou responder conforme eu vou poder aqui, né? E tô julgando que a sua atitude é você reagir, que nem você partiu pra briga. Bom, é aquela coisa, né? Você vai ter que decidir, imagina. Só que entenda, a partir do momento que você partiu por uma briga, há uma enorme possibilidade de você se ferrar também, né? E não só no sentido de você apanhar, mas no sentido de talvez, entrar numa coisa muito maior do que deveria, por exemplo, né? Mas imagina, que nem você tá quieto, por exemplo. Era uma coisa que eu conversava muito com o sensei na época, né? Aconteciam algumas situações, por exemplo, no meu final de semana, e eu conversava com ele, porque, o cara trabalha com isso, ele trabalhava, na época que eu fazia, há 20 anos, né? Então ele tinha muita experiência. E aí a gente conversava muito sobre vídeos que tinha visto, como reagir melhor e tudo mais, né? E uma das coisas que a gente sempre colocava era o quê? Era de fato reagir quando aquilo interferisse fisicamente. Então, por exemplo, ele até contou uma vez, ele estava num restaurante, aí ele estava com a esposa dele. Aí um cara foi lá
ele começou a discutir com a namorada e tudo mais, né? E aí, em determinado momento, ele foi e falou algumas besteiras pro sensei. Poxa, como eu disse, até disse em uma aula, expliquei isso em uma aula. Meu, se o sensei quisesse, ele detonaria o cara pela experiência dele, pelo conhecimento dele, pela habilidade dele. Mas qual decisão que ele tomou? Ele falou com o gerente e foi embora, né? Ele não bateu no cara, ele não fez isso no cara, não fez nada no cara. E ele já contou, por exemplo, outras situações as quais, né, uma pessoa queria agredi-lo e ele falou, olha, eu sei lutar, se você quiser me agredir, beleza, mas saiba que se eu me defender, eu vou te machucar. E aí o cara desistia, né? Agora, se o cara atacasse ele ia atacar de volta. Então, assim, qual é o ponto? Se alguém pega e bate em você, por exemplo, e você precisa se defender, pô, é óbvio, eu vou falar pra você não deixa a pessoa te controlar, não faz sentido. Por isso que eu tô dizendo pra você que cabe a você tomar essa decisão e sabedoria e experiência vão te dizer melhor como reagir, né? Mas, assim, é importante, por exemplo, se eu tiver com alguém e um amigo meu, um familiar meu, cara, provavelmente eu vou ficar maluco e é óbvio que eu vou me colocar, né? Principalmente se for um familiar meu. Nunca que eu vou deixar nada acontecer dentro das minhas possibilidades. Então, né, que nem nesse caso, não sei qual era a situação, mas você reagiu e resolveu a situação como esperava. Então você, de certa forma, tomou uma decisão inteligente pelo que você está descrevendo, porque você, acredito eu, se defendeu e a pessoa viu ali que não era uma boa ideia. Isso acontece, infelizmente, muitas vezes isso vai talvez, muitas vezes não, poucas, mas né, isso talvez aconteça. Então, cabe a você a experiência e tudo mais. Agora, se você reage, sai vendo uma briga, no dia seguinte fala, puta merda, né? Cara, que ressaca, sabe aquela ressaca moral? Aí você vai entendendo que talvez não seja um bom ambiente para você estar, talvez não seja uma boa galera para você estar, e assim vai. Sabedoria, experiência. Beleza? Então, recapitulando, entre no canal do Telegram. Se você se interessou pelo portal, pelo Reflexões, ambos estão com as vagas encerradas, mas você pode entrar na lista de espera e é isso. Como eu sempre digo, mais poder, mais controle. Grande abraço e até a próxima live.